Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, programa Luz na Penumbra com o estudo da obra A Gênese. Aqui comigo, André Monteiro, mais uma vez o nosso querido Alexandre Almeida. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado, André, mais uma vez pelo convite. Queridos irmãos, votos, muita paz a todos. Amigos ouvintes internautas, nós daremos continuidade ao programa Luz na Penumbra com o estudo da obra A Gênese, no capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, e hoje nós vamos estudar o item 51, que é o comentário, né, Alexandre? Sim. Dos itens 49 e 50 que Kardec faz. Ele apresenta a reprodução dos evangelhos de Mateus, capítulo 16, 5 a 12, no item 49, o fermento dos fariseus. Aí no item 50, o pão do céu, ele reproduz a passagem evangélica do evangelho de João, no capítulo 6, versículos 22 a 36 e 47 a 50. E aqui agora, no item 51, ele faz aqui o seu comentário sobre essas duas passagens, né? Que tem, assim, bastante conhecimento, bastante informação aqui para nós. E ele diz o seguinte: na primeira passagem, lembrando o efeito produzido anteriormente, Jesus dá a entender claramente que não se tratava de pães materiais. Caso contrário, a comparação que ele fez com o fermento dos fariseus teria sido sem sentido. Ainda não compreendeis, diz ele, e não vos recordais de que 5 pães foram suficientes para 5.000 pessoas e que 7 pães bastaram para 4.000? Como não compreendestes que não era do pão que vos falava, quando vos dizia que vos preservasseis do fermento dos fariseus? Esse confronto não teria nenhuma razão de ser na hipótese de uma multiplicação material. O fato em si teria sido bastante extraordinário para impressionar a imaginação dos seus discípulos, que, entretanto, não pareciam ter lembrança dele. Então, vamos fazer aqui uma pequena parada. Ok. Kardec aqui, ele começa a estudar o item 49, a comentar. Lembrando que o item 49, ele é logo após, né, aquela passagem da multiplicação dos pães, certo, em que Kardec ele considera como se essa passagem material fosse um sentido figurado. Não, no entender de Kardec, ele traz essas explicações aqui. Jesus não fez aquele milagre da multiplicação material e que ali tem um sentido figurado, um sentido alegórico. E no item 49, mais uma vez, se questionava ali da questão de pães, e aí Jesus aproveita para quando perguntado sobre essa questão do pão que eles esqueceram, Jesus fala, tende o cuidado de vos guardar do fermento dos fariseus e dos saduceus. Nós já fizemos um estudo desse item, e ali Jesus falava daquele fermento, né, daquela doutrina. Ele dizia que era sobre aquela doutrina, aqueles ensinamentos dos saduceus e dos fariseus que comprometiam a sociedade daquela época. Eu falei assim, esse ensinamento é mais ou menos, essa doutrina, esse ensinamento não é adequado para os meus discípulos. E aí por isso que ele faz essa alusão a esse fermento. É que aquilo ali vai, de alguma maneira, prejudicar aquela massa, o fermento que prejudica a massa, é aquela ideia, aquela ideologia que vai trazer alguma dificuldade para a sociedade. E no pão do céu, nessa passagem do item 50, Jesus falava ali, fazia até uma alusão, porque perguntaram para ele do pão que caiu do céu, seria fazer algo parecido. E aí Jesus diz não, que ele era o pão.
Então, quando Kardec começa aqui a fazer esse comentário, ele faz mais uma vez essa referência a essas passagens e ele está querendo colocar para nós que esse fermento e esse pão que Jesus menciona não é o fermento material e não é o pão material. Sim. Mas é outro tipo de fermento, é outro tipo de pão que leva à vida eterna. E aí ele continua, é o que ressalta também com muita clareza, ele faz, né, a comparação, essa multiplicação, ele diz que nós não estamos falando aqui de questões, Jesus não está falando de questões materiais, e sim de questões espirituais. E aí ele continua, é o que ressalta também com muita clareza das palavras de Jesus sobre o pão do céu, nas quais ele se empenha em fazer compreender o verdadeiro sentido do alimento espiritual. Nós, no programa anterior, falamos sobre isso. Trabalhai, diz ele, não para ter o alimento que perece, mas aquele que permanece pela vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a sua palavra, que é o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eu sou, declara ele, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Então aqui, Alexandre, mais uma vez, né, Kardec certifica essa ideia para nós. Jesus não se referia às questões materiais e ao alimento material, porque esse, daqui a pouco você está precisando de novo. Sim. Tomei café de manhã. Eu tomei café de manhã, daqui a pouco, meio-dia, né? Já tá, a fome já começa a apertar. Você já nem lembra mais do café que tomou, né? Não. Agora, a palavra de Jesus, obviamente, nós vamos precisar estudar de forma recorrente. Mas à medida que você vai compreendendo, ela não sai mais de nós. Isso. A gente não perde aquele ensinamento, a gente não perde aquela compreensão. A gente pode até não colocar em prática, mas a gente sabe que está fazendo algo que, de alguma maneira, não tem correspondência no Evangelho de Jesus. Então, quando ele diz para nós que vai influenciar toda uma sociedade, todo mundo, toda uma coletividade, que a sua ideia vai influenciar essa coletividade, que não são ideias materiais, pede para que a gente não deixe se influenciar pelas ideias materiais dos saduceus e dos fariseus, que estavam envolvidos, conforme nós estudamos, em questões políticas, em questões administrativas do Sinédrio. A gente sabia disso. Eles ocupavam postos na administração e na política do povo judeu. Então ele pede para a gente se afastar disso, dessas ideias materiais, e essa ideia dele vai fazer com que a gente realmente consiga essa revolução que ele se propõe, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou o pão. Ou seja, é essa ideia que vai nos dar essa noção verdadeira de que a gente não vai precisar de novas ideias. A partir do momento que você compreender e colocar em prática o Evangelho de Jesus, você não vai precisar de se alimentar de outra questão. Vamos convidar os nossos ouvintes internautas a refletir com aqueles exemplos que de quando em quando a gente traz à mesa. Você citou aí o alimento físico, né? Sim. Café da manhã, nós ingerimos, ele é digerido, nutre o corpo físico, e os seus excessos, os seus resíduos, nós vamos expelir. Eliminados. Só que esse corpo físico que foi momentaneamente nutrido, como você colocou, ele vai atingir um fim em algum momento. Então esse alimento, ele teve uma utilidade muito precária. Para aquele tempo, precário no sentido de que vai ser absorvido e tem a necessidade, este corpo físico, de mais adiante, de absorver um outro alimento. Literalmente para substituí-lo, né? Outros nutrientes. Esse pão espiritual não, como você colocou muito bem. Uma vez em que a criatura tem a oportunidade de absorver, é permanente. Esse nutriente, né, o corpo não vai... Porque o alimento,
você consome, aquilo que não presta vai ser eliminado do seu organismo, e aquilo que é bom, que é saudável, que é salutar, o organismo vai reter, né? Vai transformar aquilo em energia. Sim. Renova ali as nossas energias. Só que ele tem um prazo de validade, né? Você precisa se alimentar constantemente. Isso. À medida que você se alimentar do Evangelho de Jesus e você estiver saciado, e é esse saciado, é você compreender e colocar em prática isso, quando você começa a entender a lei de amor e colocar em prática, você não precisa de mais nada. E esse pão espiritual, nós vamos expelir algum resíduo, André? Esse não. Esse não. Você pode se alimentar de algo que te faça mal. Existem alimentos que são nocivos à nossa saúde, a gente sabe disso. E esse, além de não produzir energia e saúde para o nosso organismo físico, vai, ao contrário, produzir doença, danificar o nosso corpo físico. Da mesma forma, a gente pode entender que existem ideias, filosofias, questões que podem também ser nocivas à nossa saúde espiritual, à nossa saúde moral. Sim, porque lá atrás nós fizemos uma alusão ao fermento dos fariseus, né? Um ingrediente que ia alterar a substância, ia alterar o produto final. E esse produto final que nos interessa, espiritualmente falando, o mestre já apresentou: olha, sou eu. Eu sou o pão. Eu sou o fermento, eu sou a massa que está em crescimento. Eu já sou o pão. Os fariseus apresentavam uma parte, um elemento, um item de todo esse componente que podia naturalmente contaminar, entre aspas, ou prejudicar, conforme a gestão, né? Conforme o consumo daquelas ideias, o que nós vamos fazer daquelas ideias, né? Então, como você citou muito bem, tem determinados alimentos que são prejudiciais à saúde, você come um pouquinho, uma proporção, aquilo vai te fazer mal. Se você comer muito, proporcionalmente, em tese, vai te prejudicar mais. Já o Evangelho, não. Além Pode de em abundância, né? Pode, exatamente. Olha como é que ele foi feliz até nos exemplos, né? Pedagogicamente, para que pudéssemos hoje compreender a proposta filosófica do ensinamento, que à época era difícil para a gente. Existe, André, algum alimento físico que a gente possa comer em abundância, comer em excesso? Até a morte a gente pode encontrar, concorda? Sim. Mas o Evangelho não, porque na verdade ele, dentro da sua receita, da sua fórmula, tem algo que diz o seguinte: quanto mais você se alimentar, quanto melhor você degustar, mais nutrido você será. Para quê? Para que você tenha uma vida em abundância, mais forte você vai ficar. Então esse alimento vai nos deixar forte para sempre. Ou seja, aquela ideia que você falou iniciais da reencarnação. Numa próxima vida, aquele evangelho, aquele pão chamado Jesus, que eu já fui capaz de absorver, me é útil. E na outra também. E à medida que eu vou, entre aspas, consumindo, absorvendo, compreendendo essa ideia, eu vou ficando cada vez mais forte, mais preparado. Para quê? Para esses desafios, porque nós somos úteis para o universo. Nós trabalhamos, a proposta de Deus é nós sermos úteis. Nós sempre falamos dos nossos amigos espirituais. Nós estamos aqui gravando um programa, certamente tem espíritos aqui protegendo o ambiente da rádio, nos inspirando, atento às nossas preocupações. Ainda há pouco nos bastidores você me auxiliava aqui em questões que nós conversávamos e fazia contato com amigos. No mundo espiritual, a coisa se processa dessa forma, numa potencialidade muito maior. Então, como é que nós vamos praticar isso tudo, fazer todos esses exercícios, se esse corpo, entre aspas, não estiver nutrido, né? Então, no momento em que nós conhecemos Jesus, nós começamos a nos alimentar daquilo que espiritualmente é útil para a gente. Mas nós vamos ter experiências em outras doutrinas, certamente. Mas como você colocou muito bem em programas anteriores, a questão é o resultado final, o trabalho no bem. O Evangelho, ele é universal. Ele teve uma formatação tal e qual para o nosso planeta, sendo Jesus o nosso governador. Mas o que está ali intrínseco é a verdade para todo o universo. A harmonia, a criação, o progresso
e você trabalhar em prol de tudo, de todos que está à sua volta. Ser instrumento do Criador, ser co-criador numa escala menor. Jesus já consegue criar planetas e governá-los. Nós estamos aqui, fraternalmente ajudando alguém a atravessar a rua, oferecendo um ombro para o companheiro chorar, sendo útil materialmente falando. Sim. Então, nós contamos isso onde? Na fraternidade. Então, nesse pão chamado Jesus, nós não vamos ter oportunidade de expelir resíduos. Muito bem, amigos ouvintes, nós estamos estudando aqui o capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, na obra Gênese, programa Luz na Penumbra. Eu, André Monteiro, também aqui comigo, o nosso querido Alexandre Almeida. Isso é interessante, Alexandre, porque não é que a gente vai viver só numa vida de contemplação estudando o Evangelho. Não é isso. Quando a gente fala, a gente só precisa do Evangelho, não quer dizer que nós vamos abdicar de tudo que a ciência, a própria filosofia nos traz, o conhecimento intelectual, as artes, ou seja, tudo que o mundo nos oferece para que a gente possa se sentir melhor, para que a gente possa caminhar. Não é isso. A gente vai precisar estudar, a gente vai precisar escolher algo que a gente venha, uma profissão, vai se formar nisso, naquilo, ou não vai se formar em nada, mas a nossa proposta não é você não precisa fazer mais nada e só estude o Evangelho. Não é isso. Você vai ter que buscar o conhecimento intelectual, isso é óbvio, através do que a ciência, o mundo nos oferece hoje. Esse é um detalhe. Agora, com relação às questões filosóficas, todas elas que nós, quando vamos estudar, as ideias, as teorias, elas têm que em algum momento se comunicar com o Evangelho de Jesus. Não pode, a nossa atenção, aquilo ali que é contrário ao Evangelho. Se ela traz alguma ideia que é contrária ao Evangelho, isso a gente tem que descartar. Quando Jesus coloca isso, ele não quer dizer que só quem seguir o meu Evangelho se salva. Não é isso. Kardec já colocava, né? Não é fora da religião que não tem salvação, é fora da caridade. Então, todas essas ideias, todas essas filosofias, todos esses conhecimentos, todas essas doutrinas, elas têm que caminhar para a lei de amor. Sim. Que é a lei principal, é a lei que resume tudo do Evangelho de Jesus. Quando ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. Ele resume, ele faz esse resumo. Ou seja, o resumo da lei é de amor. Então, tudo aquilo que a gente vai estudar, se você vai estudar um filósofo, se você vai estudar uma ideia, algo que seja contemporâneo ou que seja dos nossos antepassados, enfim, ela tem que caminhar, tem que se comunicar, tem que se relacionar muito bem com os ensinamentos que Jesus trouxe para nós. O amor ao próximo, a prática da caridade, o perdão, a benevolência, a indulgência. Todos esses pequenos ensinamentos de Jesus, que não são pequenos, mas que no final compõem a lei de amor, essas doutrinas, elas têm que se encaminhar para isso. É por isso que ele fala que para os saduceus, da doutrina deles, né, essa doutrina não, dos saduceus e dos fariseus, porque elas dividiam. Sim. Elas não uniam, elas dividiam, elas criavam mais problemas do que propriamente traziam mais soluções, porque eram preconceituosas, tinha problema de raça lá também, que eles sofriam. Então toda ideia que traz divisão, que traz preconceito, alguma coisa assim, você tem que começar a descartar. Que traga ódio. Sim, disputas. Discursos de ódio, discurso de violência, discurso de brigas, de disputas, você tem que descartar, que era a doutrina dos saduceus e dos fariseus. E aí Kardec
finaliza aqui, ó. Esses detalhes, porém, eram muito sutis para aquelas naturezas rudes, que só compreendiam-os com coisas tangíveis. Por isso que ele tinha que falar de fermento e de pão. Para eles, o maná que alimentara o corpo dos seus antepassados era o verdadeiro pão do céu. Ali estava um milagre. Se, portanto, o fato da multiplicação dos pães houvesse ocorrido materialmente, como é que ele teria impressionado tão pouco aqueles homens, a cujo benefício essa multiplicação acontecera poucos dias antes, a ponto de perguntarem a Jesus: que milagre, pois, tu farás para que, vendo-o, acreditemos em ti? Ele já tinha feito o milagre da multiplicação do pão, Sim. né? Então, estão pedindo outro milagre? E aí continua Kardec: que farás de extraordinário? Eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus pediam, isto é, sinais no céu realizados por ordem de Jesus, como pela varinha de um mágico. Ora, o que Jesus fazia era extremamente simples e não contrariava as leis da natureza. As próprias curas não possuíam um caráter bastante singular, bastante extraordinário. Para eles, os milagres espirituais não tinham suficiente consistência. Olha que interessante, Alexandre, o encerramento de Kardec. Nós observamos que nos dias de hoje, se não estivermos vigilantes, nós vamos incorrer nos mesmos passos de esperar sempre da providência divina algo que nos atenda aos anseios da curiosidade ou dessa nossa necessidade ilimitada de satisfação. Por isso que nós tivemos o cuidado de, em programas anteriores, distinguirmos o prazer da felicidade, né? Muitas das vezes, atingidos por situações adversas, nós nos vemos perdidos e até desafiamos a providência divina no sentido de o Senhor, por que disto? Ou prova que você é poderoso e faz acontecer tal coisa. Quando, na verdade, a proposta de Jesus é para que compreendamos as coisas, a situação, para que trabalhemos a resignação, para que compreendamos que muitas situações são úteis para a nossa realidade espiritual, mesmo que aparentemente aquilo venha de uma forma adversa. Então, Jesus nos dá ali as primeiras lições de que não é aquilo que vai nos contemplar, a roupa bonita, o carro que eu acho sensacional, ou o emprego que vai me fazer feliz como ser. É claro, que vai te realizar, né? Exatamente. É claro plenamente. Que isso, claro que isso está dentro de um contexto do mundo, mas a lição ela é muito mais abrangente, porque a proposta é justamente que nós despertássemos para a realidade espiritual, ou seja, a questão da moral e da imortalidade que são os alicerces de todo esse discurso que nós estamos aqui tentando compreender. Muito bem. Amigos ouvintes, nós estamos encerrando aqui o item 51 do capítulo 15, os milagres do Evangelho, e realmente essa questão, né, fica muito clara para nós, que Jesus realmente vai trazer para nós uma percepção que esses infortúnios, essas dúvidas, será que Deus existe porque minha vida não é da forma como eu imaginava? À medida que nós vamos nos aprofundando no Evangelho de Jesus, nessas doutrinas que caminham, que contribuem para explicar o seu Evangelho, na própria doutrina dos espíritos, esses ensinamentos é que vão fazer com que essas dúvidas não parem mais sobre nós. E aí a questão dessa eternidade, né? Isso. Aí essa questão da eternidade. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final aí do programa de hoje, desejando muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Grato e muito feliz mais uma vez. Volte muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro
está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Juntos que estamos em nome de Jesus, de Maria, de nossos anjos da guarda, de nossos amigos espirituais aqui no Luz na Penumbra, pela Rádio Rio de Janeiro, nós continuamos o estudo de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma obra na qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta os fundamentos teóricos e as evidências práticas, através da mediunidade, sobre a trajetória dos espíritos. Nós estamos já aqui estudando a segunda parte desta obra, que é a parte prática, e estamos no capítulo 4, que já iniciamos, em que o nosso querido Kardec nos apresenta os espíritos sofredores. Nós sabemos que hoje o mundo está tendo comportamentos, angústias, mecanismos mesmo, que buscam ou fazem as criaturas buscarem autoapreciação, a autoaceitação, mas com isso essas pessoas acabam diminuindo a sua força de autoimagem e por isso nós já falamos aqui estudando os homens aparência e os homens espelho, que são os homens que buscam a aceitação a qualquer preço e a evidência, mas que com isso pagam o preço caro de irem se desindividualizando, tão voltados para o consumismo, para o materialismo, esquecidos das essências ou do mundo da essência, entregam-se as criaturas hoje ao consumismo, ao materialismo, às redes sociais com relações muito vazias, esvaziadas de espiritualidade, e então isso nos remete a uma necessidade de que nós possamos revestir a educação ou projeto de educação para as essências. Nós temos aqui, neste particular e sob este aspecto, nós estudamos hoje a trajetória do espírito Auguste Michel. Esse espírito era, segundo a descrição de Kardec, era um homem aparência. Na definição de Joana de Ângeles, era um moço rico, boêmio, gozando larga e exclusivamente a vida material. Nós estamos aqui partilhando a descrição que dele faz o nosso querido codificador. E segue Kardec. Conquanto inteligente, o indiferentismo pelas coisas sérias era-lhe o traço característico, portanto, eram coisas vãs, superficiais, exatamente como esses homens aparência, esses homens espelho, na definição de Joana de Ângeles. Então, continua Kardec, sem maldade, antes bem que mal, antes bom que mal, fazia-se estimar por seus companheiros. E ele, naturalmente, era por causa de pândegas. Nós vamos repetir aqui o texto de Kardec. Sem maldade, antes bom que mal, fazia-se estimar por seus companheiros de pândegas, sendo apontado na sociedade por suas qualidades de homem mundano. Não é que tenha feito o bem, diz aqui Kardec. Não fez o bem, mas também não fez o mal. Faleceu em consequência de uma queda da carruagem em que passeava. Evocado alguns dias depois da morte por um médium que indiretamente o conhecia, deu essa comunicação. No dia 8 de março
de 1863. Diz Auguste Michel à mesa mediúnica. Por enquanto, apenas consegui desprender-me e dificilmente vos posso falar. A queda que me ocasionou a morte do corpo perturbou profundamente o meu espírito. Nós vemos aqui que é porque ele certamente que não estava esperando a morte e, portanto, ele estava ainda contando que fosse viver muito mais, largos anos. Continua Kardec, naturalmente aqui transcrevendo a comunicação de Auguste Michel. Continua Kardec. Inquieta-me esta incerteza cruel do meu futuro. O doloroso sofrimento corporal experimentado nada é comparativamente a esta perturbação. Orai para que Deus me perdoe. Ó, que dor! Ó, graças, meu Deus! Que dor a Deus! Nós vemos aqui, nesta primeira evocação, que Auguste Michel comparece à mesa mediúnica e se manifesta através de um médium que indiretamente o conhecia. Por enquanto, apenas consegui desprender-me, dificilmente vos posso falar. Portanto, ele está dizendo que, como estava muito difícil ele se desprender do corpo físico, isso fazia com que ele tivesse uma grande dificuldade de falar, de se expressar. Nós vemos aqui que aqui repousa uma grande dificuldade para ele. Falar e a dificuldade da comunicação. Porque sabemos nós o pesar de estar assim nessa situação. E o pensar, naturalmente, se contrapõe à perturbação em que todos nós vivemos quando estamos nervosos. Portanto, ele aqui tinha essa dificuldade de pensar, estava nervoso, tinha dificuldade de pensar, porque inclusive estava atravessando aquele período que é natural, já falamos bastante sobre isso aqui, porque ele tinha ou estava atravessando a fase ou a perturbação ou o período de perturbação que é normal para todos os espíritos que desencarnam. Todos nós vivemos isso quando nervosos, ou seja, estar com uma dificuldade de comunicação, até de pensamento, porque nós sabemos que quando nós pensamos, nós precisamos estar com a mente alerta. Mas se nós estamos preocupados com outra coisa, custam a nos vir as palavras e até mesmo a sequência dos argumentos, na sequência de linhas que nós vamos falando assim conosco mesmo, às vezes, e às vezes com os nossos outros interlocutores. Então, nesse caso aqui, com essa dificuldade de comunicação, Kardec nos explica que esse é um tipo de morte que perturba o espírito, ou seja, a queda, em função também de acidentes e de violência. Por isso nós vemos que Auguste Michel estava com essa dificuldade, nesse dilema, o pensar e a perturbação. Então, nós continuamos aqui nesta apresentação que faz Allan Kardec do espírito Auguste Michel. Psicologicamente, a inquietação sobre o futuro, a respeito do futuro, como o próprio Michel diz aqui logo no início, nós sabemos que a incerteza cruel do meu futuro, como ele próprio escreve, na verdade, essa inquietação é muito maior do que o, aspas, doloroso sofrimento corporal. Fecha as aspas. Então, essa incerteza, de um modo geral, em toda a encarnação, e os demais circunstantes, as demais situações, nós vemos que há a incerteza do futuro.
E ele se despede dizendo e pedindo a todos os presentes que orem por ele. Orai para que Deus me perdoe. Diga ele. Diga. Então, neste caso, nós vemos que o espírito está conturbado, inseguro, está precisando logo se desvencilhar disso, resolver isso, mas não está encontrando as condições propícias. Esta foi a comunicação, a primeira comunicação de Auguste Michel, no dia 8 de março de 1863. Acontece que ele já recebeu e anunciou a segunda comunicação de Auguste Michel, que será preciso para estar neste lugar agora que perdeu o corpo físico. Então ele pede aqui para que orem por ele e se despede, mas já para voltar na segunda manifestação, na segunda explicação ou o segundo partilhamento de informações a respeito da própria morte com os demais espíritos benfazejos. Então, é neste contexto que ele, na verdade, está se colocando, de uma certa forma, até abrindo as entranhas de sua alma para que nós possamos entrever e até entreouvir, podemos imaginar, essa situação que lhe atinge fundo a sensibilidade e até a razão. Mas logo no dia 18 de março de 1863, o espírito Auguste Michel firmou ali, de simples, ele firmou ali uma espécie de compromisso. No dia 18 de março, nós vamos lembrar que a primeira comunicação de Auguste Michel foi no dia 8 de março. E então nós, de 1863, e agora nós temos no dia 18, portanto, 10 dias após, novamente o espírito Auguste Michel se dirige à mesa mediúnica e nota-se que nele ainda persistia com dificuldade comunicar-se com os demais mentores. É nesse contexto, então, que o espírito Auguste Michel começa a expor as suas dores. E então, nesta segunda evocação, agora no dia 18 de março de 1863, nós vemos que ele está aqui declarando que ainda persistia a dificuldade de se comunicar. Mas nós aqui estamos nos comunicando muito bem através das ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estudando aqui o céu e o inferno, a justiça divina, segundo o Espiritismo, no capítulo Espíritos Sofredores, da segunda parte de O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. É o capítulo 4 da segunda parte da obra. Então, nós vemos que, nesse particular, nesta segunda evocação, ele diz, Auguste Michel, sois o único médium ao qual posso falar e pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a perturbação. Nós vamos repetir porque é muito importante para nós vermos como já se quebrou uma espécie de farda, de desejo de superar alguma coisa, então que era evidentemente a dificuldade. Então ele diz, sois o único médium ao qual posso pedir preces, para que vossas preces estejam do meu lado. Na verdade, ele diz, sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a perturbação. E nós aqui vemos
que ele já aceita, já está convencido, e nós vamos ver isto ao longo de todas as comunicações, ele está convencido do efeito maravilhoso da prece, e para inclusive ele tirar a perturbação, porque ele próprio diz que um dos efeitos da prece é exatamente tirar do ser humano a perturbação em nós ou nas nossas desencarnações. Claro que nós vamos pedir esta cópia à nossa mente, para que nós possamos armazenar as informações que vamos amealhando ao longo da nossa encarnação, porque sabemos que fica tudo registrado, armazenado no nosso corpo perispiritual. Então, nós vemos aqui que o efeito da prece já é sentido, porque se não fosse sentido, ou não tivesse sido sentido ainda, ele não pediria preces toda vez que se comunica, e nós vamos acompanhando isso. Mas chegou um momento em que ele, na verdade, é perguntado: por que sofrer ainda, que corpo celeste mais sofre? Nós estamos aqui vendo por que sofrer, ainda quando o corpo não mais sofre, é alguma ocorrência, isso acontece mesmo que o corpo, a essa altura, já morto, não pode reverberar, nem pode ser, digamos assim, um intérprete da vontade e da palavra do espírito desencarnado. Mas então ele pede orai o tempo todo. Nós temos também aqui, nesses dois depoimentos, nós vemos uma presença absolutamente inequívoca, inelutável. É que, a esta altura, nós vemos que ele se julga incerto, desconfiado, triste. Então, ele diz novamente: que cruel incerteza. Nós vemos que a certeza é o que infunde credibilidade, saúde mental, saúde física, e então ele está aqui se declarando inseguro, porque ele diz: que cruel incerteza. A insegurança, a incerteza, o sofrimento estão caminhando juntos nesse particular. Porque em O Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre esta questão. Kardec pergunta, e os espíritos orientadores da humanidade respondem ao nosso querido codificador a respeito dessa questão que é crucial para os nossos entendimentos e para nós irmos acompanhando esses movimentos da alma ou dos espíritos que estão aqui desfilando a sua natureza, as suas dificuldades, como as nossas, aqui em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Na pergunta que tomou o número 255 em O Livro dos Espíritos, Kardec faz esta pergunta, uma das preciosas perguntas que Kardec faz, porque nós sabemos que ele, como professor, sabe perguntar. Perguntar não é apenas colocar o texto na forma interrogativa, é estabelecer nexos, relações e propor ao interlocutor uma espécie de desafio intelectual. Então, lá, respondendo à pergunta 255 de Kardec, ele pergunta: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Respondem os espíritos orientadores da humanidade: angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Essa é uma questão desafiadora, como dissemos, para o espírito avaliar essa questão que estamos vendo aqui, porque é um sofrimento moral e físico. Nós também vemos que a causa
desse estado de coisas pode ser o fato de que Auguste Michel vivia uma vida boêmia, despreocupada, só das superficialidades, não buscando a profundidade do espírito imortal que é, e que já era, evidentemente. Então, isso tem essas repercussões no momento da desencarnação e no despertamento espiritual, no plano espiritual e, naturalmente, na sequência dos dias e dos meses que virão depois dessa, digamos, entrada no plano espiritual ou retorno à vida espiritual. O nosso amado mentor, Hamed, em uma de suas preciosas, todas são preciosas as obras de Hamed, mas nesse particular, ele falando sobre, ou nos ensinando sobre a insegurança, ele diz: por não compreender bem seu poder interior, apega-se o homem, apega-se na afeição do cônjuge, filhos, outros parentes e amigos, e assim acaba dependendo completamente dessas pessoas para viver. Em vez do amor, é a insegurança a fonte principal que o une aos outros. Por isso, controla e vigia em razão das dúvidas que tem sobre si mesmo. E vai mais além o espírito Hamed também falando sobre essa, é mais do que uma sensação, é mesmo um sofrimento íntimo do espírito, a insegurança. E então ele nos diz: muitos buscam refúgio numa atividade intelectual e se colocam, por exemplo, na posição de autoridade literária como estratégia emocional, porque a pessoa insegura sabe que demonstrar a sua insegurança trabalha contra a sua autoimagem, trabalha contra a sua imagem social e até nos seus contatos e na vida profissional e até afetiva. Então, o nosso Hamed, esse mentor querido, tem essas explicações aprofundadas no campo das esferas ou das áreas psi do conhecimento. Então, eles dizem ainda a esse respeito, e Hamed diz pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Diz-nos o nosso querido Hamed, em sua obra As Dores da Alma, por Francisco do Espírito Santo Neto, que é ditado pelo Espírito Hamed. E ele diz: angústias morais podem ser entendidas como a fragilidade em que se encontram as crianças inseguras, a sensação de mal-estar que sentem por acreditarem que estão constantemente sendo observadas e julgadas, e também pela perpétua situação mental de vulnerabilidade diante do mundo. Os inseguros, continua Hamed, os inseguros não são assertivos. Em outras palavras, não se expressam de modo direto, claro e honesto. Omitem defesa, na verdade, essa estamos repetindo que é importante. Omitem defesa a seus direitos pessoais por medo e evitam encontros ou situações em que precisam expor suas crenças, sentimentos e ideias. E mais um pouquinho à frente, o mentor Hamed nos diz em As Dores da Alma: realmente o comportamento assertivo do mestre e sua significativa liberdade de expressão revelavam franqueza em dizer o que pensa. Então diz-nos o nosso Hamed nessa explicação. Lembrando que o título de Senhor de si mesmo para Jesus poderá definir bem a segurança e firmeza de Jesus.
E ele diz ainda que as palavras do Mestre, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, ainda hoje ressoam, convidando todas as criaturas à autonomia espiritual. E ele ainda diz como se revelava e se revelou o comportamento assertivo de Jesus junto de nós. Franqueza em dizer o que pensava, segurança de olhar, ouvir e convidar qualquer um, independência de exprimir seus sentimentos com absoluta transparência, liberdade de pedir o que quisesse, o contexto, a coragem de correr riscos para concretizar tudo aquilo em que acreditava. Essas alegrias os inseguros não sentem, afirma Hamed. Segundo, porém, os passos de Jesus, nosso guia e Senhor, a humanidade alcançará a estabilidade e serenidade interior que busca há muitos séculos e conquista dos seres despertos e amadurecidos do futuro. Nós estamos estudando, portanto, este traço da personalidade do espírito Auguste Michel, que é a insegurança. Nós continuamos com o estudo desta obra em nosso próximo encontro. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.